O Jornal da CBN volta a analisar a situação que ocorre no Irã. Nós já trouxemos informações para você aqui. Hoje há uma grande apreensão à medida que a informação que se tem é que Irfan Soltani, um jovem de 26 anos, será enforcado por participar das manifestações contra o governo. Primeira execução ligada a essa onda de protestos que nós estamos assistindo contra o regime dos ayatolás. E, claro, uma forma de tentar aí barrar novos protestos, e parece que até agora toda a violência que já causou pelo menos 3 mil mortes, em algumas outras fontes falam em até 12 mil mortes. O fato é que há um massacre ocorrendo nesse momento. A despeito dessa violência, os protestos continuam. Que cenário é esse? O que nós temos no Irã? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Andrew Patrick Trauman, professor de História das Relações Internacionais da Unicuritiba, autor do livro Os Militares e os Ayatolás, Relações Brasil-Irã. Professor Andrew Trauman, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton Jung. É um prazer estar com vocês. Professor Andrew Trauman, o que leva a um cenário como esse? Nós já tivemos protestos anteriores, já tivemos reações populares, mas por que agora essa dimensão? Tudo começa com essa questão da crise econômica, né? Então, o que a gente tem falado desde o início, no dia 28 de dezembro, o Irã passa por uma crise inflacionária muito forte, né, da ordem de 41%, enquanto o salário subiu metade disso. Então, você tem um grande achatamento, um grande arroxo salarial no Irã, que afeta o poder de compra da população. Devido a essa crise também, o governo cortou subsídios para várias questões, especialmente alimentos e tudo isso. Então, a gente tem uma situação de recessão que começou com um protesto de uma elite financeira que, devido à desvalorização do real, que foi uma desvalorização muito alta, né? O Irã cresceu muito pouco ano passado, eles perderam a capacidade de importar. Então, essa elite que apoiava o regime começou a protestar e, de repente, se tornou meio que uma pauta difusa, né? Começaram várias outras pautas a entrar também, além da econômica, lembrando um pouco 2013 no Brasil, né? E que faz, assim, agora você já tem pessoas questionando o regime, querendo a volta da monarquia, e como você bem disse, em 2009, 2022, o regime reage da mesma forma, ou seja, com repressão. Agora, professor, quais são os componentes que garantem a sustentação desse regime, mesmo em meio a tantos protestos e também manifestações da comunidade internacional, inclusive as ameaças dos Estados Unidos? Esse regime ele tem várias camadas, né? Então não se trata apenas do líder supremo, do Ayatollah Khamenei. Então a gente fala muito do Ayatollah Khamenei, mas vamos lembrar que é um regime que aí já tem quase 50 anos, e você tem várias esferas de poder. A gente tem a Guarda Revolucionária, a gente tem os Basij, que são a milícia armada pelo governo, você tem o próprio exército. Então, assim, é um regime, se fala muito numa eventual queda, é um regime muito difícil de se derrubar, mas muito difícil de derrubar. Você tem um aparelhamento total do Estado, um establishment, né? Você não tem praticamente uma política fora do establishment. Tanto é que eu sempre falo para meus alunos que o Irã é uma democradura, né? Uma mistura de democracia com ditadura, porque há eleições a cada 4 anos, só que só quem o regime autoriza pode se candidatar. Então, assim, todo mundo pode votar, mas nem todo mundo pode ser votado. Por isso que você não tem partidos políticos, você não tem uma oposição organizada. Então, é um sistema realmente feito para não permitir oposição. Então, fica realmente muito difícil de você fazer qualquer tipo de mudança estrutural no Irã. E quem é essa elite a qual o senhor se referiu logo na sua primeira resposta, que teve uma reação inicial por prejuízos econômicos que sofreu? É uma classe que chamados bazares, né? Então, os bazares, eles são grandes importadores, grandes industriais do país, são uma elite econômica que apoiou a Revolução, inclusive, em 1900
e 79, eles têm um peso político muito grande, você tem vários bazares dentro do parlamento iraniano. Então, quando essas pessoas, que são uma classe conservadora em todos os sentidos, passa a questionar o regime, é uma coisa que a gente começa a prestar atenção. Porque quando por exemplo, a gente tem aquelas pessoas saudosas da monarquia do Shah e tudo isso, a gente já está mais ou menos acostumado, né? Agora, ou quando são pessoas muito jovens, mas quando são essas pessoas que são um dos pilares do regime, grandes investidores, grandes importadores, é uma coisa que realmente chama atenção. E professor, qual que é a viabilidade de uma oposição mais articulada que consegue, em sua maioria, se manifestar apenas fora do país, né? Dissidentes. De alguma forma, eles vão conseguir fazer alguma diferença nesse movimento? Ou é difícil justamente por eles estarem fora e talvez, se não estivessem, não conseguissem nem isso? É exatamente isso, Cássia. O que está acontecendo é isso. É, como eu falei, você não tem uma oposição organizada dentro do Irã, então o que você tem é uma diáspora iraniana, e a diáspora iraniana, tal qual, por exemplo, a diáspora cubana, é uma diáspora que apoia o antigo regime, né? Assim como você tem os anticastristas na Flórida e tudo isso, a diáspora iraniana, seja na Califórnia, onde é um grande reduto da comunidade iraniana no Ocidente, seja em qualquer outro lugar, ela vai ser ligada ao antigo regime. O problema, na minha visão, é que eu vejo a mídia, em geral, ocidental, especialmente norte-americana, dando um peso muito grande para o filho do Shah. O filho do Shah, ele é uma pessoa muito divisiva dentro do Irã. Assim, a maioria das pessoas não sabe nem quem é, para começo de conversa. Ele tem uma popularidade num nicho muito específico de uma elite iraniana, mas, como eu disse, ele é uma pessoa muito divisiva, porque, por exemplo, ele apoiou os ataques israelenses ao Irã no passado, e agora ele apoia abertamente uma intervenção norte-americana no país, que a gente sabe que muito provavelmente vai causar a morte de civis. Então é uma situação complicada. O ideal, num mundo ideal, seria que surgisse uma oposição de dentro, né? E não alguém que está fora do país há 50 anos. Mas, enfim, temos que ver que tipo de alternativa que tem. Eu sou um pouco cético em relação à mudança de regime. Eu confesso para vocês que, assim como a gente viu na Venezuela, que saiu o Maduro, mas está lá, o regime está lá ainda, eu creio que se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter os militares no poder. Professor Andrew Trauman, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia para vocês também. Bom dia. Professor Andrew Trauman é professor de Histórias das Relações Internacionais no Unicuritiba.